nessa live eu vou tratar com vocês os fundamentos das projeções ortográficas de peças, tá? Eu vou chamar a tela cheia aqui agora, para vocês poderem me acompanhar. E daí eu vou diminuir meu rosto para poder não comprometer o que eu estou passando de informação. Perfeito. Agora sim vocês devem estar vendo minha tela cheia. O trabalho dos meninos ficou muito legal, gente. Gostei muito do trabalho deles aqui, do desenvolvimento. Tá? Tela cheia aqui. Pessoal, nessa aula agora, deixa eu falar uma coisa com vocês aqui, bater um papo aqui. Não vou ficar lendo texto, não. O que eu vou fazer aqui é uma conversa, um bate-papo entre nós aqui. Texto, depois vocês entram lá e pegam esse material e vocês podem ler isso aí à vontade. Eu vou trazer aqui um bate-papo para a gente entender, para ficar bem postado. Mas, pessoal, o que eu estou falando para vocês é o seguinte. Pensem o seguinte. A perspectiva isométrica ela é perfeita para dar uma ideia à peça que eu estou representando, para poder mostrar uma informação para alguém, mas ela não é, perceba comigo, ela não é o suficiente para mostrar tudo o que eu quero mostrar daquela peça. Não dá, não adianta. Tá? Então eu tenho que arrumar uma forma de eu resolver isso. E ao longo das aulas que eu vinha tratando com vocês, representação de peças em perspectiva, eu ia mostrando para vocês, olha, aqui a ABNT pede para a gente considerar a parte da frente. Aqui, eu vou até botar uma peça aqui que a gente vai conversando um pouquinho. Ó, isso aqui que eu estava falando. Aqui a ABNT ela pede para a gente considerar a face da frente. Essa parte e essa parte aqui, ela pede para a gente considerar a parte de cima da peça. Essa parte aqui, ó, me posicionei na frente. Braço esquerdo, ó, braço esquerdo. Esse lado aqui, ela pede para considerar o lado esquerdo da peça. Ela obriga? Não, ela libera algumas condições extras que eu também vou abordar com vocês ao longo das próximas 3 aulas, tá bom? Mas ela pede isso pra gente. Então, voltando um pouquinho aqui a tela agora dentro da nossa conversa. Então, uma forma da gente resolver a não eficiência de uma perspectiva isométrica e mostrar todas as informações é o quê? É a gente utilizar da representação das vistas da peça, né? Professor, mas como assim as vistas? Sim, é o que eu vou explicar para vocês a partir de agora. O sistema de projeção ortogonal, tá? O sistema de projeção ortogonal de peças, ou, dependendo da bibliografia que vocês olham, o desenho técnico da peça, ou as vistas ortográficas da peça. Isso depende muito da bibliografia que você vai olhar, mas ela pode ter o nome aí de vistas ortográficas, sistema de projeção ortogonal, projeção ortográfica, desenho técnico, são os possíveis nomes que a gente pode dar a essas vistas que o isométrico apresenta, tá? E até por isso que eu ia falando para vocês, olha, gente, aqui é a face da frente, aqui é a face de cima, etc, né? Então, basicamente, eu estruturei a aula de hoje para falar da seguinte maneira, ó, elementos de um sistema de projeção ortogonal, planos de projeção e diedro de trabalho e entendendo o funcionamento de um plano de projeção. Essa é a minha estratégia para abordar com vocês. E eu gostaria, de verdade, que se der, à medida que a gente for tocando a aula aqui, vocês vão comentando, pô, professor, isso é novidade para mim, para eu saber, pô, isso aqui valeu a pena falar, isso não valeu, isso aqui eu vou dar uma atenção melhor, só para me situar também, tá bom? Senão eu vou ficar mastigando tudo. Perfeito, tamo junto, Bambino, boa noite, meu querido, paz do Senhor. Então, passando mais um pouquinho aqui, ó, elementos de um sistema de projeção ortogonal. Então a gente vai falar um pouquinho dos elementos. Quem são os elementos? Basicamente, quando eu falo de um sistema de projeção ortogonal, eu tenho o modelo, né? Eu vou ter o plano de projeção, que eu vou falar um pouquinho dele, que o modelo aqui é a peça em perspectiva isométrica. Eu tenho as suas vistas ortográficas, que é isso aqui que a gente vai aprender a enxergar agora. Galera, eu preciso falar com vocês o seguinte, o desenho técnico ele é difícil e é fácil ao mesmo tempo. Ele é difícil enquanto a gente não consegue visualizar as vistas ortográficas de um sólido qualquer. A partir do momento que a gente vira essa chave e começa a enxergar com facilidade, o desenho técnico ele se torna fácil e gostoso. Obviamente que tem desenho que, pelo amor de Deus, né? Eu já peguei desenho na minha mão que os caras eles não diferenciaram o que era linha de peça, o que era linha de achura, o que era linha de cota, botou tudo na mesma espessura. Aí ficou uma confusão visual, eu já peguei muito desenho assim. Ficou uma confusão visual no desenho. O desenho que ele é feito com as linhas adequadas para cada situação e um desenho que não é feito dessa forma, o que não é feito, ele fica uma confusão de interpretações, vocês já devem ter pego situações dessa maneira, né? É importante a gente cumprir essa questão de você utilizar a grafia correta, a letra correta, a espessura correta, né? Por exemplo, no AutoCAD, a gente não faz mais desenho manual hoje em dia. Eu estou preparando vocês para chegar aí no AutoCAD, né? O AutoCAD,
Você consegue programar a linha da aresta para ser um pouco mais grossa, uma linha de 1 milímetro, por exemplo, de espessura. Até menos, né? Nem precisa de 1 milímetro, senão fica muito grossa também. Você consegue programar a linha de cota para ficar com meio milímetro de espessura. Você consegue programar as linhas, né? E essa diferença de linhas que fazem com que você consiga desenvolver um projeto bonito de se ver, né? Essa é a grande questão. Tem que lembrar sempre, o grande artista é o desenho técnico, né? Ele que é o destaque e é ele que vai ter linha grossa somente. Senhores, então aqui continuando, dentro do que eu falei com vocês, eu tenho um modelo. O modelo é a peça, tá? É a peça em perspectiva, é o que vai ser estudado, é o que vai ser representado aqui. O observador somos nós. Como assim, professor? Eu sou o observador? Ué, se é você que vai projetar a peça, você que vai parar em frente dela para olhar a peça, aí o cara pega uma cadeirinha ali, começa a desenhar aquele rabisco igual um artista, né? É assim que funciona quando pelo menos a gente vai fazer um croquis. Então, se é você que vai desenhar a peça, vai fazer a representação, você é o observador. Você tem que parar em frente à peça e observar ela. E quando você para olhando aquela que eu chamo a face de frente da peça, aí lembra que eu falei que na projeção de ortogonal, projeção cilíndrica, na axonométrica ortogonal, que eu falei com vocês lá no estudo das perspectivas, nós, observadores, a gente ficava a uma distância infinita da peça. Então, por exemplo, se eu olhar esse prisma aqui que está na tela a uma distância infinita, eu enxergo só isso aqui, ó. É exatamente isso que eu enxergo. Isso vai ficar bem melhor para vocês à medida que eu for falando. Agora, se eu coloco esse observador, que somos nós, em cima e afasto ele para cima ao infinito, vai chegar um momento que eu só vejo isso aqui, ó, a parte de baixo, o rebaixo e a parte mais alta, eu não vejo mais nada. Eu vou estar tão afastado que eu não vou conseguir perceber que existe essa... E outra, eu vou estar também perpendicular certinho à peça, né? Ou seja, eu vou estar alinhadinho com a peça e eu vou estar tão afastado que eu não vou perceber essas faces laterais aqui, né, a frontal e a lateral, eu não vou perceber. Eu só vou ver isso aqui. Da mesma maneira que se eu me posicionar no lado esquerdo da peça, ó, esse e esse, me afastar ao infinito, eu vejo só isso dela e só isso dela. Então, basicamente, eu tenho as 3 vistas que a gente considera vista essencial, tá bom? Passar mais um pouquinho. E é comum, ao invés de eu desenhar o observador, desenhar um olhinho, qualquer coisa que seja, né? É comum eu colocar só uma seta indicando o que seria a parte de cima, o que seria a parte do lado e o que seria a parte da frente. Mas é mais comum ainda não colocar nada. Por quê? Vai chegar um momento que não vai ser novidade mais nenhuma para vocês, o que é vista de cima, o que é vista de lado, o que é vista de frente. E vocês vão perceber que está sempre na mesma posição, sempre no mesmo local. Aí eu não preciso mais colocar o nome. Vai ficar aquele desenho mais limpo, né? Esse é o grande objetivo. O plano de projeção, galera, é basicamente... Bom, se eu tenho o modelo e eu vou desenhar as faces desse modelo, eu vou desenhar ele em algum lugar. Eu vou desenhar ele no plano de projeção, tá bom? Seja o plano vertical que eu tenho o plano horizontal, eu tenho os 3 planos, na verdade, né? Que eu vou desenhar uma vista no plano vertical, uma outra vista no plano horizontal e uma terceira vista no plano, aí depende da bibliografia, vamos lá. Tem bibliografia que vai chamar de plano lateral, e tem bibliografia que vai chamar de plano posterior, né? A parte posterior da peça, tanto faz, tá bom? Depende só da bibliografia. Partindo mais um pouquinho aqui. Essa imagem, ela deixa muito evidente a existência dessas condições. Eu tenho aqui, ó, o plano, ou seja, onde eu vou desenhar minha peça, né? Pode ser essa parede aqui que vocês estão vendo. Isso aqui é um plano. Se eu desenhar aqui, eu posso considerar ela um plano de projeção, tá bom? Eu tenho a peça que vocês estão observando aqui. Agora o mais importante, observa bem comigo. A peça, eu vou representar ela no plano de projeção. Então eu tenho aqui uma linha projetante, essa linha ela não é representada na sua peça. É uma linha projetante que conecta a peça com o seu plano de projeção. Aí vai dar os limites da sua representação. Então olha, o que eu represento aqui no plano vertical... O que eu represento é a face de frente da peça. Olha, eu passando o mouse aqui. Eu só represento isso, ó. Porque nessa posição aqui, eu não consigo ver a parte de cima dela e nem a parte lateral. Eu só vejo a parte da frente. E o que eu represento é a parte da frente. E as linhas projetantes, elas me guiam até essa parte da frente. Tá? Então vamos lá. Plano de projeção, a projeção propriamente dita, e linhas projetantes e a peça que vai ser representada. Basicamente, é isso aí. Eu estou vendo aqui agora os comentários, gente, que eu vou avançar mais um pouquinho. Excelente exploração, professor. Explicação, eu estou vendo aqui corrigindo a explicação. Tranquilo, depois eu volto respondendo aqui.
Pessoal, então assim, basicamente, quando a gente vai falar de planos de projeção, a gente tem algumas observações que eu vou mostrar para vocês aqui. A projeção ortogonal, vistas ortográficas, desenho técnico, é uma forma da gente melhorar as representações e trazer mais informações daquele sólido do que a perspectiva isométrica. O plano de projeção, por exemplo, se a gente tomar uma tela de cinema ali na tua frente, projetando um filme naquela tela, aquilo ali é um exemplo clássico de um plano de projeção, tá? No nosso caso, a gente vai fazer essas projeções em cima de uma folha, seja A4, seja A3, tanto faz. Vamos passar mais um pouquinho aqui agora. Planos de projeção e diedro de trabalho. Eu me lembro, gente, que lá na segunda aula que eu dei, a segunda live, eu falei para vocês de sólidos geométricos, falei de linha reta, linha oblíqua, e eu ainda fiz uma brincadeira. Eu falei, pô, professor, mas isso é muito simples, você vai revisar isso mesmo? Vou, e eu vou usar isso lá na frente. Daquela aula, hoje eu estou usando o plano de projeção. Daquela aula, eu estou usando linha projetante, que eu falei lá o que era uma linha projetante. Eu acabo explicando de novo para relembrar vocês, né? Mas para vocês terem ideia como o assunto ele é interligado, não tem como eu falar para vocês que dá para aprender desenho técnico só desenhando a perspectiva isométrica. Eu tenho que fazer uma linha de raciocínio, uma conexão com isso tudo, né? Então, senhores, olha só. Diedro de trabalho. Quando eu falo para você do plano de projeção, eu digo para você também que o Brasil, nós aqui no Brasil, a gente trabalha com o primeiro diedro de representação. Professor, mas eu já ouvi dizer isso é muito complicado para mim, para eu entender. Nunca fez muito sentido dentro da minha sala de aula, professor. O senhor pode explicar para mim o que seria o diedro de trabalho? Posso, eu vou explicar isso minuciosamente, mas grossamente falando, o meu plano de projeção ele existe, né? E eu posso usar uma parte dele para representar, eu posso usar a parte de baixo, eu posso usar a parte de trás dele. E isso é o diedro. Aonde você vai escolher para botar a sua peça é o diedro. Pode ser o primeiro, pode ser o segundo, e isso vai ficar melhor explicado aqui para vocês, tá bom? Passar mais um pouquinho. Por exemplo, quando eu falo do plano de projeção e diedro de trabalho, são duas coisas que são interligadas, né? Imagina o plano de projeção vertical, tá? Igual vocês estão acompanhando na tela. Aí eu venho agora com o plano horizontal e corto o plano vertical. Aí divide esse plano em 4 regiões, que é o que eu estou falando para vocês. A gente costuma colocar a peça aqui, ó, e representa as vistas dela aqui e aqui. Mas tem países, como os Estados Unidos, por exemplo, que coloca a sua peça aqui no terceiro diedro e representa aqui e aqui. E é o que eu vou falar melhor para vocês. Então, olha, eu dividi meu plano de projeção, aquele plano que eu venho explicando para vocês, e ele foi dividido como se fosse uma cruz em 4 partes, né? E essas partes que eu chamo de primeiro diedro, segundo diedro, terceiro diedro e quarto diedro. E o entendimento disso aqui é muito simples. É eu imaginar eu pegando uma peça dessa aqui, posicionando essa peça no meu plano de projeção. Aqui, por exemplo, está no primeiro diedro, né? Porque eu posicionei a peça e eu representei a parte da frente dela aqui, ó, no plano vertical. Eu posicionei ela aqui, ó, no primeiro diedro, representei a parte da frente no plano vertical. Representei a parte que eu vejo de cima, ó, como é a linha oblíqua, né, no plano horizontal. Eu vou falar melhor disso ainda, porque que isso vira isso quando representado de cima. Deixa comigo que daqui a pouquinho eu explico melhor. Então, assim, eu enxergo ele aqui, ó. Então, aqui tá claro para mim que eu estou usando o primeiro plano de projeção, tá? Professor, eu não estou conseguindo enxergar isso nas vistas ortográficas. Vamos organizar o raciocínio. O que eu falei para vocês? O que é vista ortográfica até agora? Né? Eu mostrei um exemplo de uma peça muito simples, para ficar fácil. Mostrei os elementos do sistema, que é a peça, o observador e o plano de projeção. Agora, dentro de plano de projeção, eu estou mostrando para vocês que pode ser representado em uma posição ou em outra posição, tá bom? Então, basicamente, eu não estou ensinando a ver vista ainda. Então, se o aluno, estou me perdendo, passou muito rápido aquela parte e não entendi a vista. Pode acontecer. Não, mas eu não estou falando de vista. Eu estou falando só dos elementos por enquanto, tá bom? Daí a gente começa a estudar as vistas lá para frente. Aqui no Brasil, a ABNT ela estipula que a gente utilize esse diedro aqui para representar as nossas peças. Vou passar mais um pouquinho. Então isso causa uma certa diferença. Essa peça aqui, por exemplo, ó, ela está representada no primeiro diedro aqui. Como vocês podem observar, ó, a frente dela, a frente, vista frontal. A parte de cima dela, ó, parte de cima, vista superior. A parte da lateral esquerda dela, na lateral esquerda. No terceiro diedro, a vista frontal ela fica aqui.
A vista superior, ela é jogada para cima, meio que oposta, né? E a vista lateral esquerda dela aqui, na verdade, é o lado esquerdo da peça quando representado, né? Quando a gente, ao lado direito da peça, quando a gente joga, a representação ficaria no lado direito da peça, na verdade. É esse lado de trás, é a parte posterior da peça aqui, olhando pelo lado esquerdo dela, né? E ela ficaria dessa maneira. Então, se vocês olharem, é como se as vistas elas estivessem invertidas entre si, tá? E isso tem um motivo. E eu vou mostrar para vocês por que isso acontece. Por exemplo, olha, aqui no primeiro diedro, se eu me afastar ao infinito dessa peça aqui, eu vejo só essa parte amarela. E eu vejo ela aqui. Se eu me afastar ao infinito para cima, eu vejo só essa parte verde. Opa, peraí, passei rapidinho. E ela foi representada aqui. E se eu me afastar ao infinito na lateral esquerda, eu vejo a vista lateral esquerda representada no lado direito aqui, né? E eu vejo isso aqui. Botei até em cores aí para facilitar o entendimento. Os planos de projeção, né, estão aqui. Então as vistas ficariam dessa maneira, igual elas estão desenhadas aqui, representadas assim, ó, em desenho técnico. Esse é o primeiro diedro. No terceiro diedro, o que acontece? Aquele prisma, não é o prisma que está aqui não, esse foi um exemplo que eu trouxe, mas aquele prisma ele ficaria aqui, né, rebaixado. A vista frontal ficaria naquele plano que fica lá atrás, tá bom? A vista superior, aí está a diferença. A vista superior aqui eu represento no plano horizontal, né? Voltando aqui, ó. A vista superior, aqui no primeiro diedro, eu represento no plano horizontal. No terceiro diedro, a vista superior é representada no plano horizontal pela parte de baixo. Então, olha onde fica a vista superior. Ela fica aqui em cima, justamente porque eu estou representando ela na parte de baixo do plano superior. Beleza? E o plano lateral, ele vai representar essa face da peça aqui, né, que seria a parte de trás dela, nesse plano vertical aqui. Aí faz a diferença das vistas, né? É por isso que elas ficam diferentes quando eu faço essa representação. Vou ressaltar, o Brasil trabalha no primeiro diedro, provavelmente a galera da África que está me acompanhando, primeiro diedro. Beleza? E eu vou explicar isso melhor. Vamos tomar a caixinha, por exemplo. Aqui no Brasil, essa face e essa face são representadas. Vista frontal. Vista frontal é representada no plano vertical. Vista superior, ela é representada no plano horizontal. Na Angola, Moçambique, Portugal, o pessoal que está me acompanhando dessas três regiões. Agora, no terceiro diedro, olha só, o que eu represento aqui do lado direito é o lado direito da peça, como vocês podem observar, o lado direito. E o que eu represento na parte de cima, que é a vista superior, é a parte de cima da peça. Professor, ainda não entendi. O senhor tem uma forma melhor de explicar? Eu vou para a terceira forma. Eu trouxe 3 formas de explicar isso para vocês. Justamente porque eu entendo que esse conteúdo ele pode causar certa confusão. Tá? Então, é a terceira forma que eu vou explicar para vocês. Antes de eu chegar nela, só para explicar mais uma coisa para vocês. Quando eu vou trabalhar com desenho técnico, eu tenho que observar o meu desenho, se ele está no primeiro ou se ele está no terceiro diedro. Tá? Como é que eu observo isso? Essa figura ela tem que aparecer na legenda. Essa que vocês estão observando na tela aqui, sobe um pouquinho. Essa figura ela tem que aparecer na legenda dessa posição. Se ela aparecer assim, ó, esse cone dessa posição, e depois nessa posição, você tem o seu desenho está representado no primeiro diedro. Se ele aparecer assim, o cone nessa posição, depois ele tombado, o seu desenho está no terceiro diedro. Tá bom? É assim que você identifica. Na prática, vamos levar isso para a prática agora. Aqui, ó. Isso aqui é um desenho técnico, tudo que eu já falei com vocês, escala, data, o sistema de tagueamento e a representação, nesse caso aqui, primeiro diedro, que vocês podem estar acompanhando aí. Né? Então está indicando para mim que a representação está da forma que é utilizada no Brasil. Beleza? Passar mais um pouquinho, agora uma animaçãozinha que eu vou mostrar isso para vocês, tudo que eu falei agora na prática, tá bom? Deixa eu rodar isso aqui e a gente vai comentando que eu vou comentar em cima. Isso é coisa rápida, menos de 1 minuto. E eu vou baixar o som aqui que eu vou falando. Ó, aqui eu tenho a diferença do primeiro e do terceiro diedro. Por exemplo, vamos tomar essa caixa aqui. Opa, pera aí. Oh, meu Deus! Vamos tomar essa caixa aqui como exemplo. Olha, a parte da frente da caixa, o lado direito da caixa, a parte de baixo, o topo dela está aqui e o lado esquerdo da caixa. Beleza? No primeiro diedro, vamos dar o play que eu vou falando agora. No primeiro diedro, oh meu Deus, eu tô comendo música aqui, peraí, de novo, mais uma vez aqui.
Aí que eu clico fora. No primeiro diedro, ó, eu tenho que pegar a caixa na vista frontal e tombar ela para o lado direito da folha. Veja bem, eu tombo a caixa para o lado direito. Aí o que eu vejo quando eu tombo para o lado direito? Eu vejo o lado esquerdo da caixa. É por isso que a vista lateral esquerda ela é representada do lado direito da folha. Tá bom? Ainda no primeiro diedro, vamos voltar agora para a vista frontal e eu tombo a caixa para o outro lado agora, para o lado esquerdo da folha. O que eu vejo é o lado direito da caixa. Então, no primeiro diedro, que é usado aqui no Brasil, eu tenho que sempre imaginar a peça tombando para representar as vistas dela. Tá? Voltando aqui agora. Agora, a vista inferior da peça, a parte de baixo da peça, eu tenho que tombar a caixa para cima, ou seja, eu vejo a parte inferior da peça aqui em cima. E para eu ver a parte superior da peça, veja bem, para eu ver a parte superior dela, eu tenho que pegar a caixa e tombar ela para baixo. É por isso que no Brasil, os desenhos técnicos, a vista superior fica na parte de baixo. A vista inferior fica na parte de cima. Ops, por que inverteu? Porque ele imagina que eu tombei a peça para cima para ver a parte de baixo da peça. Tá? Agora vamos ver o terceiro diedro. O terceiro diedro ele é mais simples de entender. O terceiro diedro, eu tô com a caixa aqui. Meu Deus! Desculpa, galera. Pelo amor de Deus, some não. Volta aqui agora. Aqui, ó. Mais um pouquinho. Aí. No terceiro diedro, isso, eu tô com a caixa aqui no terceiro diedro. Aqui, ao invés de eu ficar tombando a caixa, basicamente, eu abro a caixa. Observa isso. Só abrir. Então, a posição que fica, tirando a vista posterior que ela é excluída, a posição que fica é a posição que vai ser representada. Ó, a vista lateral esquerda fica no lado esquerdo, a vista lateral direita fica no lado direito, a vista inferior fica na parte de baixo, a superior fica na parte de cima. Ou seja, no terceiro diedro representa a posição original. Vamos tornar isso prático agora. Ô Jamilson, então vamos tornar prático com a peça agora. Vou trazer uma peça que vai ficar claro para você. Ó, essa foi a outra forma que eu prometi. Vamos tomar essa peça aqui como exemplo agora, que vocês estão vendo essa animação, tá? E a gente vai fazer as vistas dela em representação no primeiro e no terceiro diedro. Essa é a peça isométrica. Beleza. O que acontece aqui toda hora? Daqui a pouquinho tem. O professor, o problema é você e o computador. Provavelmente. Aqui, vamos botar aqui. No primeiro diedro. Eu peguei aquela peça, Jamilson, que eu mostrei o isométrico dela para vocês. Eu peguei ela e coloquei ela aqui, ó. Essa seria a vista frontal da peça. No Brasil, para eu enxergar as vistas laterais dela, como é que eu faria? Eu tombaria, tá, só passar aqui para vocês verem. Eu tombaria ela para o lado direito aqui da folha. Aí eu obtenho, ó, quando eu tombei ela para cá, deixa eu voltar um pouquinho para vocês acompanharem. Ó, quando eu tombei ela para cá, esse lado aqui é o lado esquerdo da peça. Tá vendo? Essa é a representação no Brasil. Esse é o lado esquerdo. Então eu desenho essa parte. Olha lá, representou. Agora vamos para o lado direito. Jesus, o que está acontecendo aqui? Acho que é isso aqui, ó. Pera aí, acho que vou resolver agora. Vai parar de acontecer isso. É o mouse. Beleza. Agora, quando eu jogo ela para o lado direito, que vocês vão acompanhar agora. Isso. Quando eu jogo ela para o lado direito, vocês perceberam? É que eu tô com a animaçãozinha aqui. Só voltar mais um pouquinho. Isso, quando eu jogo ela para o lado direito da folha, para o lado esquerdo da folha, o que eu tenho que representar agora é esse lado da peça aqui, ó. No Brasil a gente trabalha tombando ela, né? Aí eu represento no lado esquerdo a vista lateral direita da peça, ó. Tá bom? Para eu representar agora a parte de baixo da peça, eu tenho que pegar ela e tombar ela para cima. Olha lá. Para eu representar a parte de baixo, eu tombo ela para cima. E para eu representar a parte de cima, eu tombo ela para baixo. Então, assim, basicamente, aqui agora eu obtive as vistas dessa peça. É isso, tá? No Brasil é feito dessa forma. Mas eu queria ressaltar de novo para vocês o seguinte, pô, professor, às vezes o aluno está preocupado com as vistas. Eu não entendi ainda as vistas. Calma que eu não cheguei nesse passo ainda. Eu estou só explicando a questão do diedro de trabalho, né? Depois eu chego nas vistas. Agora, no terceiro diedro, ao invés de ficar tombando, que aí no caso os Estados Unidos usa esse diedro de trabalho, ao invés de ficar tombando, o que eles fazem? Cada vista fica na sua posição original. Observa bem. Ó, no terceiro diedro.
A vista lateral direita fica no lado direito. A vista lateral esquerda fica no lado esquerdo. A vista inferior fica na parte de baixo. E a vista superior fica na parte de cima. E a vista superior fica na parte de cima. Agora volta aqui, né? Oh, meu Deus! Daqui a pouco vocês vão me bater daí, ó. Esticar a mão para dentro do sistema e vão bater em mim. Aí, deixa eu parar aqui o vídeo agora. Então, basicamente, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. O primeiro diedro, que tem essa simbologia para indicar, para eu obter as vistas, eu tenho que tombar as peças. No terceiro diedro, para eu obter as vistas, é só eu representar cada vista na sua posição original. Vista lateral direita no lado direito, vista lateral esquerda no lado esquerdo, vista inferior na parte de baixo e vista superior na parte de cima. Essa é a grande diferença. No primeiro diedro, a gente vai tombando a peça. No terceiro diedro, a gente representa cada vista na sua posição original. Essa é a grande diferença. Agora, o que nós vamos aprender daqui para frente? Nós vamos aprender a representar as vistas no primeiro diedro. Esse é o grande X. Carlos, obrigado, você está em Portugal. Portugal é no terceiro diedro, então, né? O padrão americano realmente ele é mais fácil de entender, de compreender como funciona. Mas eu vou falar para vocês por sentimento agora, tá? Dentro dos desenhos que a gente analisa, que a gente assiste, que a gente vê, vai chegar um momento que os desenhos do primeiro diedro parecem ser mais fáceis de ser compreendidos, né? No terceiro diedro ele dá uma certa confusãozinha, de repente porque a gente é mais acostumado no primeiro diedro. Mas basicamente cada país aí, ele vai assumir um diedro para trabalhar. Igual o Carlos está comentando aqui agora, Portugal é o terceiro diedro. Então, no Portugal, provavelmente a vista vai ficar, se eu estiver olhando a peça de frente, o lado esquerdo da peça vai ficar do lado esquerdo, o lado direito no lado direito. A parte de baixo da peça vai ficar exatamente embaixo, a parte de cima vai ficar exatamente em cima. No Brasil, eu vou ter que imaginar eu tombando ela, né? Lado direito, lado esquerdo, eu vou ter que imaginar isso. E esse é o treino que nós vamos fazer daqui para frente agora. Beleza? Passando mais um pouquinho. Agora que a gente começa a entender o funcionamento disso, do plano de projeção. Senhores, quando eu falo de plano de projeção, eu estou falando de tudo que eu for representar em desenho técnico. Imagina o seguinte, uma caixa que eu for representar em desenho é como se fosse um aglomerado de pontos formando uma caixa. Então, se esse é o raciocínio, obviamente que o caminho de entendimento para isso tudo é eu representar primeiro um ponto, depois uma reta, depois um plano, depois uma figura geométrica, depois um sólido geométrico, depois as peças propriamente dita, né? É isso que eu fiz, que eu falei para vocês. Vou mastigar esse conteúdo, dividindo em sequência, para dar tempo da gente absorver isso. Então, assim, para a gente entender como é que funciona bem um sistema de plano de projeção, eu vou começar projetando um ponto. Vamos tomar esse X aqui como exemplo, esse A, ó, que está indicando esse X. Imagina que ele está flutuando aqui, né? Se eu fosse projetar esse X nessa parede aqui, aí vocês vão acompanhar agora pela tela que eu vou mostrar em exemplo, o X está aqui, eu levaria através dessa linha projetante a uma mesma altura e uma mesma proporção até o plano de projeção e faria o X. Ó. Então eu tenho o X original aqui, essa linha projetante, que ela não fica no desenho, e aqui o X A1, que é o X representado. Essa é a representação e esse é o X original. Então a representação de um ponto é ele mesmo no plano de projeção. De uma reta agora, professor, vamos tomar esse segmento de reta aqui, AB, tá? Esse segmento de reta, se eu colocar a linha projetante e levar até o plano de projeção, veja bem, ele vai ter a sua representação com o mesmo tamanho da reta real, tá? O mesmo tamanho. Então a reta projetada e a reta real elas vão ter o mesmo tamanho e as linhas projetantes vão conectar uma na outra aqui para vocês verem que isso acontece. Ó. Eu ligo B com B1, A com A1, eu tenho o segmento de reta AB, o segmento de reta A1, B1 projetado. Beleza? Agora tem o X da questão. Quando eu falo de reta oblíqua, eu falei isso com vocês lá na aula 2, lá no comecinho, sobre retas oblíquas, né? Eu falei assim, esse é um conteúdo que vale a pena a gente guardar. Gente, é o seguinte, aqui eu tenho uma reta inclinada, eu trouxe até uma régua como exemplo aqui, né? Olha, eu tô com uma régua aqui. Ela tem um tamanho, essa régua aqui, ela tem 50 centímetros. Se eu colocar essa régua inclinado, vocês aí na tela, provavelmente vocês estão vendo ela reta ainda, né?
só que deformada, ou seja, um pouco menor talvez. E isso acontece por quê? Acompanhe comigo na tela aqui. Eu tenho essa reta que ela é oblíqua, ou seja, inclinada em relação ao plano de projeção. No entanto, a linha... Boa noite, Jean, seja bem-vindo. Acompanhe aqui com a gente, falando aqui de projeção ortogonal. No entanto, a linha projetante, ela vai trazer a reta oblíqua até o plano de projeção, como vocês podem observar. E o desenho que ele vai ficar representado do segmento de reta A1B1 sofre uma redução em função dessa inclinação. E se é a mesma coisa que você... Por exemplo, como é que eu deixo isso claro para vocês? Se você pegar o Google Earth, né, que é aquele de olhar o mapa, Google Earth, vocês podem até instalar na máquina de vocês depois e avaliar isso que eu estou falando. Pegar uma rua que você sabe que ela é inclinada. E se você começar a afastar a câmera dessa rua bem no alto, você não vai perceber essa inclinação. Você vai ver simplesmente uma linha reta. E é assim que é representado em desenho técnico, né? Por mais inclinada que seja uma linha, quando ela é representada num plano, ela fica reta, se você estiver olhando ela naquela posição. Tá bom? Passando mais um pouquinho. Agora, pessoal, mais uma para vocês aqui, ó. Se eu mostrar essa régua, vocês vão perceber que ela tem um comprimento de 50. No entanto, eu quero representar ela nessa parede, só que eu quero representar a vista dela, só esse lado aqui dela, ó, só esse lado, né? Se eu virar ela para representar, mais ou menos aqui assim, ó, o que vocês veem agora é só isso, tá vendo? Ou seja, aquele tamanho todo que vocês estavam vendo, some. Na hora que for representar na parede, vira só uma linha. O que eu quero dizer com isso? Se eu tiver que representar aqui essa reta, como ela é perpendicular ao plano de projeção, o comprimento da reta inteiro, começando em B, terminando em A, ele se sobrepõe e sai só aqui, ó, A1B1, só que sai todo mundo um em cima do outro, né? Aí vai ficar só um ponto. Então a representação de uma reta perpendicular a um plano de projeção, perpendicular a um plano de projeção, né? O raciocínio é esse, ó. A representação de uma reta perpendicular é, no meu caso aqui é um traço, nesse exemplo da tela, é um ponto. Tá bom? Então, quando eu tiver perpendicular, quando eu representar, vai virar só um ponto mesmo. E agora a representação, vamos tomar a régua como exemplo de novo. Se eu for representar essa régua na parede aqui atrás, ela vai... Agora observe que é uma figura plana, né? Nesse caso aqui é uma figura retangular, igual essa que aparece na tela. Por exemplo, se eu pegar o A e o B, o C e o D, pelas linhas projetantes e levar até o plano de projeção, que é como se fosse minha parede, eu vou ter o A1B1, C1D1. Vou ligar todos eles, eles vão ficar aqui, ó, o tamanho real com o tamanho da representação da figura plana. Então vai ser representado em verdadeira grandeza, ou seja, a minha representação ficou do mesmo tamanho do que ela na real, verdadeira grandeza, diferentemente desse caso. Se eu pegar um retângulo que ele tem uma formação oblíqua, né, uma formação inclinada, e for representar ele, veja bem, A, B, C, D, se eu estiver representando ele aqui no fundo, ó, vai ficar A1B1, C1D1. A representação vai conectar os pontos fazendo segmentos de reta, aí eu vou ter a redução da inclinação da minha figura plana, né? É aquela coisa, vocês enxergam ela dessa maneira, se eu inclinar bem assim, vocês vão continuar enxergando ela reta aí pela tela, mas ela vai ter uma perda no tamanho final dela, né? E isso acontece no desenho também, tá bom? E outra coisa muito importante também, minha régua aqui, se eu representar ela dessa maneira, vocês vão ver uma linha. É o que está mostrando aí para vocês na imagem, né? Se eu representar uma figura plana perpendicular ao plano de projeção, o D e o C, eles se sobrepõem ao segmento de reta AB. A representação fica A1D1, que fica um sobrepondo ao outro, né? O D1 sobrepõe ao A, e o C1 sobrepõe ao B1, vira uma linha só. Beleza? Galera, eu vou fazer aqui agora o brainstorming para começar a tirar dúvida de vocês. Só botar um pouquinho de água aqui que secou a garganta. Hoje eu falei demais. Vamos lá. Eu vou começar a fazer aqui o encerramento agora, né? Deixa eu passar aqui nos comentários para ver se tem alguma coisa bem relevante ainda. Obrigado pelo carinho. Deixa eu ver aqui onde começou. Começou aqui. Bambino, boa noite. Seja bem-vindo, meu querido. Se tiver perdido o fio da meada no comecinho, eu falei de diedro de trabalho, que é o plano de projeção que a gente usa, né? Existem 4 diedros em função do plano de projeção, ou seja, a posição que a peça vai ficar no plano. Se você tiver alguma dúvida em relação a isso, eu te convido a voltar a live um pouquinho depois e acompanhar essa questão aí do diedro, tá bom? Eu expliquei, na hora que você chegou, eu já estava falando da projeção de uma linha, de uma reta e de um ponto. José, seja bem-vindo, meu querido, boa noite, tamo junto.
Bambino, você falou que é novidade para você. Graças a Deus, estou passando muito conteúdo aqui para vocês, então dá para absorver e estou aqui para tirar dúvida. Silva, obrigado aqui pelo carinho, pelo reconhecimento. Estou trazendo aí o melhor que eu posso para vocês. Jamilson, eu vi que você falou que não entendeu, mas eu expliquei e você falou que ficou mais claro para você o padrão americano. Aí o nosso amigo aqui, Carlos, falou que lá em Portugal eles usam um terceiro diedro também. O Jean me deu boa noite. Jean, seja bem-vindo. Eu acho que eu estou te vendo pela primeira vez, Jean. Então, se é a sua primeira vez, seja bem-vindo. Com muito carinho, todo dia eu estou trazendo essas lives aqui para vocês. Eu vou fazer até uns comentários aqui no final sobre isso. Rodolfo também falou. Antes dessa, não. Pera aí, eu não entendi muito bem sua pergunta, Rodolfo. Antes dessa, não é porque tem um grau na peça? Essa explicação que eu dei da linha oblíqua, se é isso que você me perguntou, ela na peça, quando ela tem um grau, também acontece isso. Quando você vai representar a vista, esse grau ele reduz. Eu vou chegar na peça, aí eu estou explicando por que isso acontece. Hoje eu falei que isso acontece com uma linha, né? Quando eu chegar na peça, vocês vão ver isso acontecendo na prática. Ou seja, uma peça que vai ter um comprimento em ângulo, em chanfro, né? Quando você representar a vista, vocês vão perceber que ela vai ter uma redução no tamanho dela. Jamils, obrigado, eu que agradeço vocês por terem me acompanhado até aqui. Tamo junto, Rodolfo, penúltima foto. Aula, obrigado, Delcio, mais uma vez aqui, sempre acompanhando a gente. E tô aqui, Jamil, sempre para trazer um melhor para você aqui. Eu acho que você tá falando da penúltima foto, Rodolfo, que é dos desenhos que eu trouxe, né? Eu acho que é a sua lá que eu trouxe, que eu não reconheci todos. Pessoal, hoje eu tive uma interação boa com vocês aqui. Eu tive uma quantidade boa de pessoas conversando comigo, de me procurando aqui. Eu consigo ver aqui quem está assistindo e tudo mais. Muita gente aqui é a primeira aula que está assistindo. Essa mentoria de desenho técnico, ela está acabando já no dia 4/5 agora, dentro do meu planejamento, ela acaba ali, né? Essa é uma notícia triste aí, porque eu estou trazendo muito com esse conteúdo para vocês e o pessoal está gostando. O lado bom é que quem já está comigo nos grupos, eu vou renomear o nome dos grupos depois para desenho técnico mecânico, para vocês continuarem comigo aí nessa mentoria, né? Essa brincadeira toda que eu estou fazendo com vocês vão gostar, eu vou trazer mais e mais conteúdo, só que eu vou direcionar todo o raciocínio para desenho técnico mecânico. Mas infelizmente, esse módulo, ou felizmente, talvez, ele acaba ali no dia 4/5, previsto aí dentro dos meus planejamentos. Tá bom? Agora uma informação muito importante. Se você veio agora, se você está entrando nessa aula agora, professor, gostei do conteúdo, gostei da forma que você está aplicando esse conteúdo, queria ver as aulas anteriores. Eu te convido a baixar o Telegram, os meninos deixaram aqui nos comentários já o link para vocês acessarem o meu canal do Telegram, que eu estou colocando todo santo dia as aulas lá, em sequência, juntamente com os exercícios que eu abordo. Aí vocês vão ter acesso às aulas anteriores. Nos comentários aqui também, eu deixei o link para vocês, quem preferir o WhatsApp, né? Para migrar lá para dentro do WhatsApp. O ruim do WhatsApp é que eu posto hoje, se você entrar, você não vê, né? Você perdeu o que eu postei hoje, o que eu postei ontem. Aí tem esse contratempo aí do WhatsApp. Então é um convite que eu faço para vocês entrarem no WhatsApp também. E por fim, também convido vocês a pegarem a apostila que eu escrevi. Eu usei, galera, deu um trabalho, eu fiz esse negócio no começo. Eu usei 5 livros de referência para montar a minha apostila. Tá? Eu deixei na bibliografia lá escrito direitinho. Deu 156 folhas. Ficou um pouquinho grande, mas o desenho técnico está todo mastigado ali, todo certinho. O caderno de exercício está lá na sequência do Telegram, com 330 questões. Então vocês podem baixar também aí com o link que está aqui agora aqui nos comentários para vocês. Vocês podem acessar ali, até porque é uma apostila de certa forma pesada, né? Botou lá, quero receber, vai chegar no e-mail de vocês. Tá bom, pessoal? Basicamente era isso. Isaías, tamo junto, Isaías. Tamo junto, tá show, tamo junto, graças a Deus. Basicamente é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta mais para fazer, eu vou ficar aqui mais alguns segundos. A galera que é nova, eu queria que vocês dessem um oizinho aí para eu ter o nome de vocês, para agradecer vocês amanhã, tá bom? Fiz um convite aí individual para cada um. Então, quem for novo aqui na aula, vai dando um joinha aqui para mim, vai dando um ok, para eu ir acompanhando vocês todos aqui. Beleza? E outra coisa, vocês não estão perguntando muita coisa, eu sei que esse conteúdo que eu abordei é difícil. Então, se vocês tiverem com dúvida, agora é a hora, hein? Perguntar mesmo. Show de bola, senhores! Então, a partir de agora vocês conseguem falar. A partir de agora, sem dar o delay, a partir de agora vocês conseguem falar comigo lá no grupo do WhatsApp e do Telegram. Beleza, galera? Valeu, um abraço. Outra coisinha muito importante, quem está online comigo ainda, amanhã eu já vou fazer a projeção ortogonal de figuras geométricas. Ela é mais importante que a aula de hoje, porque a aula de hoje eu trouxe os fundamentos. Amanhã eu já começo a mostrar isso acontecendo para vocês.
Tá bom? Grande abraço, até amanhã. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou dando início agora ao segundo módulo do curso de desenho técnico. Nesse módulo eu vou tratar com vocês... Ô Silvio, não tirei meu áudio aqui ainda não, deixa eu só baixar o som aqui, só um minutinho. A2 no meio. Subir a tela aqui, ó. Eu obtenho a folha. Ainda estou aqui vendo vocês, né? Deixa eu jogar a transição aqui. Eu ainda estou aqui vendo vocês, eu não fechei o raciocínio 100%.